Será inaugurada neste sábado a Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin. O acervo é composto por mais de 32 mil títulos doados pelo empresário José Mindlin para a Universidade de São Paulo. Três andares, 32 mil títulos, 60 mil volumes. Antes de ganhar este espaço, o acervo inteiro pertencia a uma única pessoa, o empresário paulistano José Mindlin. Falecido em 2010, aos 95 anos, ele desejou que os livros adquiridos durante a vida pudessem ser desfrutados por muitos leitores. Amanhã, o sonho será concretizado com a inauguração da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, construída dentro do campus da Universidade de São Paulo. Ela é uma brasiliana porque ela tem livros sobre o Brasil e livros escritos por brasileiros. A coleção de livros de José Mindlin começou quando ele tinha 13 anos e cresceu ao longo de 8 décadas, principalmente depois de se casar com Gita Kaufmann, outra apaixonada pela literatura. Cristina trabalhou com os Mindlin por mais de 30 anos, conhece como ninguém os títulos do acervo e as histórias de como eles foram adquiridos. O Guarani, o Dr. José levou 17 anos para conseguir adquirir. Ele foi a leilão num primeiro momento. Ele tinha um amigo na Europa, pediu para esse amigo dar um lance no leilão. E num segundo momento, o Guarani apareceu no leilão novamente. E dessa vez o Dr. José foi e comprou o livro. E ele chegou em casa e falou para a dona Gita: comprei o Guarani. Ela falou: que ótimo. Ele falou: mas já perdi. E o livro foi encontrado no avião por uma faxineira entre a lateral do banco e a parede assim, do avião. Outros exemplares raros encontrados na biblioteca são o original Grande Sertão Veredas, com anotações de João Guimarães Rosa, o primeiro livro de Machado de Assis, Desencantos, de 1861, autor predileto de Mindlin, tem uma dedicatória ao bibliófilo. Quase 4 mil exemplares já foram digitalizados e podem ser acessados pela internet. Mas ver um deles pessoalmente é um privilégio. A biblioteca permite momentos únicos como esse, onde a gente pode apreciar obras raras. Essa daqui é de 1888. Só que a consulta é sempre feita nessa sala, com a supervisão de câmeras de segurança e a presença de uma bibliotecária. Em setembro de 1998, o programa Vitrine da TV Cultura entrevistou José Mindlin na casa dele. O empresário mostrou o original do livro Vidas Secas. Você tem aqui um original do Graciliano Ramos, O Mundo Coberto de Pena. E naquele tempo, os escritores corrigiam as provas. Graciliano teve um estalo, quase que um estalo do Vieira, e ele risca O Mundo Coberto de Penas e escreve Vidas Secas. Eu tive o privilégio de fazer essa entrevista com ele e conhecer o Mindlin, que era um apaixonado e tinha uma delicadeza. Começou ali no fundo da casa dele, essa biblioteca. Agora, ele tem um livro para quem quer iniciar os filhos aí nessa biblioteca, que é um livrinho que ele escreveu quando a neta, acho que o nome é Helena, da neta dele, falou: vô, eu quero trazer aqui a minha classe inteira para conhecer a biblioteca. E ele deixou e tudo, e aí as crianças fizeram a ilustração da biblioteca, de toda a história de amor dele com a dona Gita e a história de como ele construiu a biblioteca. E ele conta essa história que, pelo menos, os meus filhos adoravam que eu lesse esse livrinho, que é uma ótima introdução aí para quem vai conhecer essa biblioteca no futuro. Esse é um exemplo de um membro da elite econômica brasileira que fez alguma coisa além de só ganhar dinheiro. Né? Exatamente, é verdade. Devia ter mais gente assim. Porque é um país que não tem uma elite econômica que cuida dele e nunca sai do buraco. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara abandona a sessão sob protestos. Presidente do Supremo acusa juízes e advogados de conluio. Vamos às notícias da semana. Um mês depois de derrubar o 14º e o 15º salários pagos aos deputados federais, a Câmara aprova reajustes da cota parlamentar do auxílio moradia e autoriza a contratação de mais 44 vagas por indicação política. As medidas devem custar R$ 30 milhões por ano nas despesas da Câmara.
Presidente Dilma Rousseff leva comitiva para a missa inaugural do Pontificado de Francisco, no Vaticano. Em 4 dias de viagem, foram gastos R$325 mil. Reportagem do jornal Folha de São Paulo fala do uso de 52 quartos de hotel. Em nota, a Presidência da República não confirmou esses números e nem informou a quantidade de integrantes da comitiva. 4 ministros acompanharam a presidente. O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, declarou que o conluio entre juízes e advogados é o que há de mais pernicioso no judiciário. A fala do ministro aconteceu durante o julgamento de um juiz federal do Piauí, acusado de fraudar sentenças para favorecer advogados. No julgamento, houve discussão entre Barbosa e o desembargador Tourinho Neto, único a votar a favor do juiz do Piauí, que foi aposentado. Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Marco Feliciano, abandona a sessão diante de protestos de manifestantes. Senhor presidente. Acusado de ser homofóbico e racista, o deputado e pastor evangélico declarou que não vai renunciar. O presidente da Câmara, Henrique Alves, considera a situação de Feliciano insustentável e exige que o PSC, partido dele, apresente uma solução até terça-feira. Bom, a semana agitada com muitas notícias. Começamos por onde? Novaes? Eu acho que a fala do Joaquim Barbosa, não é? Que é um pitaco, né, digamos, é um alerta para algo que é conhecido há décadas, né, desde sempre no país. Quer dizer, o Poder Judiciário é um poder tão politizado quanto o Congresso. E essa política se dá exatamente por aqueles que atuam nele, ou seja, os advogados e os juízes. Quer dizer, há muito tempo se tem notícia de não só dessas jogo de influências com parentes e tal, mas também jogo de influência com os clientes. Quer dizer, há muita gente comprando sentença no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país, assim como outros, onde se compra sentença, onde se compra resultados de julgamentos. Então, é bom que a gente vá acabando com certos tabus. Por exemplo, antigamente se dizia assim... Quer dizer, o Rocha Matos foi apenas um exemplo, né? Exatamente. O juiz Rocha Matos. Porque antigamente se dizia assim, não se pode discutir, a decisão do judiciário não se discute, se cumpre-se. Né? Bom, o Mensalão ajudou a acabar com isso. Quer dizer, nunca se discutiu tanto uma decisão e tal, porque isso é uma bobagem. Outra bobagem é achar que não existe corrupção e que não existe jogo entre os advogados, principalmente as grandes bancas de advogados, e os juízes. Claro que existe jogo. O que a gente está descobrindo com relação ao judiciário, de tudo que a gente tem assistido? Que a sensação que dá, assim, eu falo, meu Deus do céu, a gente está jogado aos leões e salve-se quem puder, porque essa justiça é do jeito que você acaba de descrever. O nosso Congresso é do jeito que a gente está calejado de conhecer. Então... Nós temos que fortalecer aquilo que há nessas instituições de bom, né? Sim, claro, porque quando se está aqui fazendo a crítica enfática, né? Evidentemente que não está todo mundo nessa, até porque é isso, o presidente do Supremo está levantando o problema. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo ajuda. É claro que quando alguém abre a palavra com a autoridade que ele tem para dizer essa frase, não é inocentemente. Ele está dizendo, ajudem, façam força pelo outro lado. Agora, até pouco tempo, a TV Cultura aqui cobriu maravilhosamente todo o processo do Conselho Nacional de Justiça. Não é? A Calmon foi extremamente pressionada, resistiu à sociedade, ajudou a bancar, ajudou a sustentar uma posição melhor dentro do Conselho Nacional de Justiça. Agora se fala em eliminar a capacidade do Ministério Público de conduzir investigações. Ora, isso não pode passar, e isso depende do quê? De pressão da sociedade. Então, sempre que alguém abre a boca dessa forma, está pedindo ajuda. Você vê assim também? Eu vejo assim também, acho. E também vejo que é também uma espécie de crise de representatividade. Apesar de que a gente não vota nas pessoas do Poder Judiciário, é uma outra relação, também é uma crise de representatividade, porque a gente espera que esses caras, eles nos representem no estabelecimento da lei dentro do país. Quer dizer, no fundo, o Joaquim Barbosa está falando o que todo mundo pensa. E a gente se sente representado nele. E a gente se sente isso que o Novaes estava falando. E o que ele está fazendo é politizando da maneira positiva o problema. Ou seja, ajudem, vamos tirar o véu de sobre isso, vamos falar disso, vamos aumentar os custos para quem faz isso.
O cara tem que começar a saber que vai custar um pouco mais caro e vai ser um pouco mais perigoso, ele vai se expor um pouco mais. Porque aí, sempre que você pega um negócio desse, outro dia, esse caso do Torin, o que aconteceu? As respostas são as mais triviais. Por quê? Porque sequer eles estão preparados para dar respostas. Porque a coisa é tão encoberta que quando é pego, o sujeito não... Não, isso aí foi só um encontro, isso foi só uma conversa. Porque eles sequer... Porque os deputados, quando você os pega em alguma coisa, rapaz, o cara tem resposta para tudo. Como dizia o Brizola, né? O Brizola que gostava de dizer, quem tem resposta para tudo é bandido. Verdade. E a presidente Dilma Rousseff lidera a pesquisa Datafolha de intenções de voto para as eleições presidenciais em 2014. Se a eleição fosse hoje, Dilma Rousseff teria 58% dos votos, seguida pela ex-senadora Marina Silva, da Rede, com 16%. Logo atrás estão o senador Aécio Neves, do PSDB, com 10%, e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, que aparece com 6% das intenções de voto. 6% declararam voto nulo ou em branco e 3% disseram não saber em quem votar. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21 de março e ouviu 2.653 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Novaes? A pesquisa é muito bem feita, como sempre, o Datafolha é bom. E agora não dá para dizer nada de... se a pesquisa fosse hoje. É natural que a Dilma esteja tão bem, porque ela é uma presidente bem avaliada. Está super exposta. E que está super exposta e tal. A Marina tem o recall da eleição, né, da última eleição que disputou. Né? O Aécio é um político importante aí do PSDB e tal, está se lançando. E o Eduardo Campos ocupou a mídia nas últimas semanas de maneira muito clara, teve uma exposição grande e tal. Então, ou seja, a pesquisa é o que é. Ela reproduz o que, se a eleição fosse hoje, o que aconteceria. Agora, quer dizer, os bastidores aí da semana que também... Aí é o destaque. E, sim, aí é o destaque. O que tem de importante na semana é o encontro do Serra com o Eduardo Campos. E aí o que o Serra está fazendo? Torpedeando o Aécio quando encontra o Aécio Campos. Né? Quando encontra o Eduardo Campos. Né? E o Eduardo Campos está fazendo o quê? Se promovendo quando encontra um político da envergadura do Serra e cria problemas no quintal do adversário. Não é? Qual é a intenção disso tudo, para a gente resumir aqui? No caso do Eduardo Campos, a intenção dele é cada vez mais projetar o seu nome. Se fazer conhecido. Se fazer conhecido, porque claramente ele vai ser candidato. Ele não tem outra escolha. A ideia de que ele vai ter que avaliar, ele não tem mais que avaliar. Ele tem que sair em 14. E o Serra tem que fazer o quê? O Serra não quer o Aécio como candidato do PSDB e o Serra gostaria de ser o candidato. Ele vai lutar ainda muito por isso. Se ele não conseguir, o provável é que ele saia do PSDB para concorrer por outra legenda. É o que você disse a semana passada. Exatamente. E por isso esse jogo todo está só começando. Muita água vai rolar nessa ponte. A seguir, desocupação do Museu do Índio no Rio de Janeiro termina em confronto com um batalhão de choque. E ainda, polícia indicia 16 pessoas por homicídio na tragédia da Boate Kiss.